Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui são os efeitos da pandemia na vida de jovens e adolescentes. E para contar para a gente mais sobre isso, a nossa convidada de hoje é Maria Lígia Molineiro, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Prazer estar aqui. O prazer é nosso. Eu queria que você começasse falando para a gente de que maneira a pandemia, o isolamento social tem refletido nos jovens e adolescentes. Eu acredito que todos nós fomos muito atingidos por essa crise inédita, por essa situação nunca vivida dessa maneira antes. Mas eu tenho pensado muito e constatado no meu trabalho com os jovens que eles são realmente assim muito atingidos. Eles foram muito atingidos. Acho que é a faixa da população que recebeu um impacto muito intenso. Eu penso que nós, os adultos, de alguma forma, estamos já estruturados. A gente tem, mesmo no isolamento, com toda essa mudança, né, que tem impactado nossa vida, nós temos um referencial, uma estrutura de vida, de trabalho, a gente está conseguindo se reorganizar, de alguma forma, com acesso às tecnologias. As crianças, de alguma forma, também têm sido impactadas, é óbvio, fora da escola, com educação à distância, mas eu penso que, de alguma maneira, elas estão convivendo com os pais em casa, elas têm uma garantia, né, uma tranquilidade de que a vida vai voltar. Os jovens foram pegos, né, num momento de vida muito especial, que é o momento onde eles estavam decolando, né, cheios de planos, de projetos, de sonhos, de perspectivas, e esse impacto se faz sentir muito, né, nas perspectivas de futuro, né, nas preocupações com o futuro. Então, eu acho que assim a gente tem que olhar com muita atenção para os jovens, porque é uma faixa que está sendo muito impactada. Nesse período, você percebe entre eles muito medo? Eu percebo sentimentos e emoções muito é, variáveis. Eu acho que assim, é óbvio que o medo existe, como existe para todos nós. Eu acho que qualquer ser humano sente medo diante de uma situação desconhecida, de uma ameaça que nós no começo, né, há 4 meses, não sabíamos nem mesmo a dimensão, ou aos poucos é que a gente tem aprendido a lidar mais, né, com o coronavírus e com essas mudanças que ele está trazendo para a nossa vida. Mas medo com os jovens, eu acho que eles têm um jeito especial de lidar com isso. Não vejo que seja um medo paralisante. Eu vejo assim que os jovens, é óbvio que existem diferenças individuais e a gente precisa considerar isso, não dá para generalizar, mas eles têm uma força, né? Eu acho que é uma fase da vida que eles têm uma energia, uma força de viver, de buscar respostas, de querer levar a vida para frente. Então, assim, o medo existe, mas é um medo que está se transformando numa visão crítica, em questionamentos, em busca de novas perspectivas, de novas soluções. Então, eu acho que é um medo que não é paralisante, é um medo que está em movimento. E a gente tem percebido isso. Eu acho que os jovens também estão descobrindo que eles têm um novo posicionamento diante desse momento que é novo, eles estão questionando muito, e isso é bom, né? É bom porque reassegura que eles podem fazer alguma coisa, que eles podem pensar e contribuir com ideias, com sugestões, com a perspectiva única que eles têm da vida. Esse é um momento de muita reflexão, né? A gente vê que as pessoas estão pensando nas suas vidas, repensando os seus gostos, trabalhos, a relação familiar.
os jovens também, eles têm essa prática de repensar a própria vida, né, as atitudes, o mundo? Eu acredito que sim, e acho que isso tem sido potencializado. Eu não sei se você viu, eu tive a oportunidade de ler uma reportagem que saiu no último domingo no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, uma extensa pesquisa que foi feita com mais de 30 mil jovens de toda a América Latina sobre as respostas e como é que eles estão lidando com essa pandemia. E fiquei muito surpresa, assim, positivamente, porque os jovens têm colocado, né, pediram para que cada jovem colocasse uma palavra. Então, eu vejo isso com os jovens com quem eu trabalho também. Aparecem palavras, por exemplo, como limbo, como desafio, como inseguranças, incertezas, isso faz parte, isso tem aparecido também. Mas, ao mesmo tempo, aparece uma reflexão sobre solidariedade, sobre empatia, sobre as diferenças sociais. Eu acho que os jovens estão tomando uma consciência muito grande, é um momento único. Eles estão percebendo, né, a força da coletividade, de como nós precisamos estar realmente conscientes, antenados do que está acontecendo com cada pessoa, com cada um, e com o que está acontecendo com o todo, e como nós fazemos parte dessa teia maior, dessa rede, isso eu escutei muito dos jovens, tenho escutado, né, que atitudes individualistas, egoístas, não cabem neste momento. Então, os jovens têm uma força de buscar a solidariedade, a empatia, de buscar, né, soluções coletivas para que possamos sair disso juntos. Muitas pessoas nesse momento olham 2020 como um ano perdido, né? Por conta de vários sonhos que foram então ou cancelados ou adiados, várias situações então que saíram ali da programação, né? Mas a gente entende como adulto que ainda tem tempo e que as coisas ainda, né, vão acontecer. Mas o jovem tem esse entendimento que eles não estão perdendo a vida deles, perdendo um ano da vida deles, porque tem a questão do vestibular, Enem, alguns entraram na universidade e não conseguiram cursar. Você tem razão, o impacto foi muito grande, especialmente nessa faixa que está terminando o ensino médio, entrando na universidade, quem está cursando a faculdade e se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, eu penso que essa faixa realmente é muito impactada com essa incerteza, né? Vai ter vestibular, o Enem, as aulas. Imagine quem tinha acabado de começar uma faculdade e se vê obrigado a ir para ensino à distância, mal teve convívio com os amigos. Então, aí esse é um ponto importante, os jovens precisam muito do convívio com outros jovens, isso é fundamental, é um alimento para eles, né? Então, eu sinto, respondendo a sua pergunta, que eles estão impactados, mas não é um ano perdido. De forma alguma, eu acho que a gente pode aceitar que esse ano é perdido, eu acho que é um ano diferente, é um ano inédito, nós nunca passamos tanto tempo em casa, nós nunca trabalhamos tanto à distância, eu nunca atendi tantos pacientes por outras plataformas do que presencialmente, isso não era uma rotina, então a nossa rotina mudou, mas é um ano diferente, um ano de mudanças, mas é um ano onde grandes transformações podem estar acontecendo. Então, eu vejo assim, o jovem, ele está pronto para isso. Né? Então, tem muitos jovens que, claro que alguns que estão se preparando, por exemplo, para a universidade e esperam o Enem, precisam de respostas. Então, aí eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de colocar, porque eu acho que os jovens estão fazendo o papel deles, a parte deles, né? A grande maioria. É óbvio que existem problemas, é óbvio que existem jovens que estão também sem saber como
se inserir nesse momento, eu tenho visto isso, eu não quero minimizar jovens que estão vivendo ansiedade, jovens que estão vivendo situações aflitivas, jovens que não estão conseguindo realmente encontrar esse canal, mas a grande maioria eu vejo uma mobilização muito positiva. Agora, eu queria chamar atenção para um ponto. Eu acho que nós, a geração mais velha, né, a geração que está aí trabalhando, que está liderando o país, que está liderando o mundo do trabalho, os professores, todos nós temos uma responsabilidade tremenda com os jovens. Eu acho que a nossa geração precisa despertar, porque nós temos que dar respostas, nós temos uma responsabilidade, encontrar respostas adequadas, ouvir os jovens. Eu acho que isso vale para os pais dentro de casa. Então, se o filho está lá desanimado, desconectado de estudo, vale a pena sentar com ele, conversar e perguntar como é que eu posso te ajudar. Vamos pensar juntos alguma coisa para sair, para encontrar uma saída para isso. Não adianta criticar só o jovem, meu filho fica jogando videogame o dia todo. É óbvio que o jovem foi impactado e ele não pode mais estar com os amigos, com os pares, e isso é fundamental para eles. Eles estão buscando saídas criativas, ocupar o seu tempo. Mas eu acho que cabe uma reflexão muito importante de qual é o nosso papel. E isso vem lá de cima. Quer dizer, desde as esferas de governo federal, estadual, eu acho que todos os níveis nós temos que pensar. Quer um exemplo? A educação. Não é fundamental que, nesse momento, o Ministério da Educação, por exemplo, se organize rápido para dar respostas sobre o que vai acontecer com o Enem, sobre como é que pode ser favorecido o acesso a tantos jovens que ainda não têm acesso à internet para acompanhar aulas e para acompanhar todos esses processos educacionais. Então, eu acho que essa reflexão, porque os jovens estão fazendo o papel deles, eles estão desenvolvendo uma consciência crítica, eles estão percebendo que as relações precisam ser repensadas, a qualidade das relações humanas, a qualidade da solidariedade, da empatia. Eu acho que nós vamos ter uma geração muito mais consciente. Eu sou otimista, mas acho que os jovens também estão otimistas. As pesquisas estão mostrando que, nessa pesquisa do Estado de São Paulo, do Estadão, 33% dos jovens estavam mais pessimistas. Então, a grande maioria tem um olhar positivo para tudo isso, quer acreditar, precisa acreditar, né? E que nós vamos sair disso e vamos levar os projetos, os sonhos para frente. Então, eu acho que eu gostaria de acentuar o papel, a responsabilidade das gerações que estão no comando do país e das organizações e das instituições todas. Você falou um pouco também da questão da família. Ao longo dos anos, as famílias meio que se desconectaram, né, por conta, seja da correria, da tecnologia, enfim, elas estavam um pouco mais distantes, não realizavam refeições juntos. E nesse momento de isolamento, isso foi necessário, tá todo mundo dentro de casa e precisa se relacionar. Os jovens conseguiram também enxergar de maneira diferente esse relacionamento deles com os pais? Eu acredito que sim. Eu acho que essa reaproximação tem sido boa para todas as faixas, para os pais, para os filhos, né? Independente da idade, é uma oportunidade. Mas é claro que isso depende da boa vontade e da atitude, eu acho que primordialmente dos pais. Né? Eu acho que a gente, como adulto, como pais, nós temos que entender que nós modelamos isso, nós damos um modelo, nós abrimos um canal de diálogo, e eu acho que assim, esse, por exemplo, é um ganho secundário dessa situação de estarmos confinados em casa. A gente pode estreitar, e muito, né, as relações pessoais, as conversas, o diálogo, falar de coisas que a gente nem tinha tempo de partilhar. Eu acho que isso pode acontecer, né? E eu digo o seguinte, sabe, o importante
Eu acho que não é simplesmente constatar o que está nos acontecendo como uma fatalidade, mas assim, como é que a gente lida com isso? Porque as pessoas estão mostrando formas tão criativas de lidar com isso. Na arte, tem acontecido assim coisas maravilhosas, né? Então são lives, são pessoas se comunicando, buscando contato, buscando interação, buscando troca. E isso tem acontecido. Então, o ser humano é extraordinariamente criativo. Eu acho que nós temos essa capacidade de nos reinventarmos, né, de ressignificarmos as situações e não simplesmente ficarmos como vítima de algo que está nos acontecendo. Nós não somos vítimas, nós somos agentes, atores desse momento. É óbvio que temos limitações, eu não quero minimizar nenhuma dificuldade. As pessoas vivem isso em diferentes magnitudes também. É óbvio que temos diferenças sociais e tem pessoas que são muito mais impactadas com perda de trabalho, com perda de renda, mas de uma maneira geral, todos nós podemos encontrar ou buscar situações criativas, saídas criativas para lidar com essa situação, sem que isso represente um ano perdido, como precisa ser um ano perdido. Deve partir dos pais essa reconexão, né? Estar mais perto dos filhos, e de que maneira eles podem fazer isso? Olha, eu acho que os pais têm um papel, né? Nós já vivemos mais, nós chegamos antes, nós acumulamos experiência justamente para educar os filhos. Eu acho que a educação é um processo de troca, é um processo que é óbvio que a criança, o adolescente, vai se inserindo nisso, vai também tendo a sua atuação fundamental, né? Mas eu acho que sim, acho que parte dos pais, parte dos professores. Então, eu tenho escutado de muitos jovens com quem eu tenho conversado, tanto que já eram pacientes de psicoterapia, como num projeto social que eu criei para poder atender jovens que não têm condição, né, junto com alguns colegas, para podermos disponibilizar realmente assim a possibilidade de uma troca, né, de um apoio emocional neste momento tão crítico. E eu escuto muitas vezes, né, que os professores às vezes são insensíveis, que os professores são inacessíveis, não abrem esse canal de diálogo. Quer dizer, que papel é esse nosso nesse momento, né? Nós que já temos mais experiência de vida, temos assim até esse compromisso, né, de nos tornarmos mais acessíveis e abrir o canal de diálogo. Eu acho que isso vale para dentro de casa, isso vale para as escolas, isso vale para todas as instituições, né, onde os jovens estejam engajados. Eu queria também trazer um alerta, que eu me lembrei agora que uma coisa importante, que muitos especialistas em adolescência têm comentado, que lidar com essa situação de ansiedade e lidar com crise, muitas vezes, o jovem sente que ele está ansioso ou deprimido, num quadro de ansiedade ou depressão, e muitas vezes lança mão de medicamentos, eu não quero, de forma alguma, tirar a importância da consulta médica, da consulta ao psiquiatra, em muitos casos isso é fundamental, mas muitas vezes o que está faltando é atividade física, porque o jovem fica muito tempo em casa, o jovem uma potencialmente assim, cheio de energia. Isso precisa ser canalizado de uma forma positiva, senão vai virar mesmo um desânimo, uma depressão. Então, nesse sentido, é importante que os pais estejam alertas. Não dá para ir para a academia? Não, não dá. Ainda não estão abertas. E eu acho que esse processo de retomada vai ser lento. Mas dá para fazer muita coisa. Em casa dá para fazer muita coisa. Sabe, a gente tem que ser criativos e encontrar soluções. Eu acho que também nós temos um problema sério, que é o uso de drogas,
E muitos especialistas têm alertado que o consumo de drogas, tanto lícitas como cigarro ou bebidas alcoólicas para os maiores de idade, como das drogas ilícitas, tem aumentado muito. E, ao meu ver, esse é um problema seríssimo, porque eu acho que a droga pode interferir de uma maneira muito negativa nesse processo criativo, nessa maneira de lidar de uma forma saudável com a crise, que tem a sua dificuldade, mas os jovens, eles estando plenos dos seus recursos, eles vão conseguir enfrentar. Agora, se eles estão fazendo uso de drogas excessivamente, você sabe, toda droga tem o seu efeito colateral. É óbvio que eles vão sentir desânimo, ou vão entrar num quadro de depressão, e muitas vezes vão atribuir isso à pandemia. Eu acho que pode ser um efeito complicador, e os pais têm que estar muito alertas, conversar com esse jovem, porque, na verdade, essa pode ser uma busca de uma saída para uma situação de angústia. Então, é preciso conversar, dialogar, propor alguma coisa. Eu acho que cada família sabe, vai poder encontrar coisas novas para fazer, sabe, ressignificar o seu tempo junto, para favorecer que esse jovem encontre uma maneira saudável de lidar com essa crise. Isso eu tenho escutado muito deles. A dificuldade, porque muitos jovens iam para a academia 2, 3 ou até mais vezes por semana, e de repente toda essa energia fica contida. Então a gente precisa encontrar uma outra forma para canalizar isso. E eles estão entendendo que isso é possível, estão entendendo que isso, na medida em que eles buscam esses novos comportamentos, eles vão trabalhando a sua saúde mental, né, o seu equilíbrio, para poder estar em forma, né, quando a rotina voltar novamente. Não vai ser mais a mesma, mas a gente vai retomar aos poucos, né? Assim eu espero. A questão do suicídio, né, entre os jovens é muito preocupante. A segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Eu queria que você falasse um pouco disso, essa questão do suicídio para esses jovens nesse período de pandemia. Olha, eu olho com muita atenção, muito carinho para essa questão da vivência emocional dos jovens. Eu acho que a gente não pode minimizar isso, porque é uma fase, muitos autores dizem isso, né? Definem a adolescência como uma fase dilemática, ela é uma fase por si só. Se não tiver nenhum outro problema, se tiver tudo no lugar, ela já é difícil. É para ser difícil. Uma adolescência muito tranquila é que é preocupante. Sabe aquele adolescente que é muito encaixado, uma hora isso vai ter que vir à tona. Porque a adolescência é uma fase de transformação, talvez a mais impactante transformação em toda a nossa vida. A mudança é muito intensa e acontece no plano físico, emocional, social. Então, é uma fase que desperta esse olhar. Nós temos que estar atentos aos adolescentes, dialogando muito. Agora, imagina um adolescente que já se sentia um pouco deslocado ou com dificuldades de contato com seus próprios sentimentos, né? Porque a gente tem que entender uma coisa, uma das funções mais importantes da adolescência é que o jovem encontre um senso coerente de identidade. Quem eu sou, né? Qual é o meu papel no mundo? O que me define? O que me caracteriza? Então, encontrar esse senso de identidade é uma tarefa difícil. Muitos jovens têm que fazer isso sem apoio emocional, às vezes sofrendo bullying, que é uma questão séria nas escolas, entre os próprios jovens. Então, muitos vão se isolando, e o isolamento não é saudável nessa fase. É óbvio que existem jovens introvertidos e os mais extrovertidos, e nem todo jovem é igual, e a gente tem que respeitar as diferenças individuais, mas isolamento no sentido de eu me sinto muito mais sozinho do que eu gostaria, eu não tenho
com quem conversar, eu não tenho diálogo com ninguém, vai criando uma situação de tensão e de angústia que pode se tornar insuportável. Então, o suicídio é um grito de desespero, é um jogar a toalha, eu não consigo mais, está insuportável. E, nesse sentido, os jovens enfrentam muitas questões que, às vezes, os pais não aceitam, algumas questões de identidade dos jovens mesmo, ou situações com os amigos, ou situações sociais. Então, eu acho que, assim, a gente, como sociedade, precisa ter um olhar muito atento. Eu sugiro isso muito aos pais, aos professores. Olhe para o jovem, sinta assim essa possibilidade de diálogo, expresse a sua vontade de conversar, de saber como ele está, porque é muito triste, né, que seja a segunda causa de suicídio, de morte de jovens entre nós, o suicídio. É triste para a sociedade como um todo, é quase como um reconhecimento de que nós não estamos abrindo canais suficientes de diálogo, de empatia, de compreensão e de acolhimento. A gente precisa acolher os jovens, né? Eles são a nossa reserva, do nosso futuro, eles carregam o futuro, né? E eu vou dizer uma coisa para você, trabalhando há tantos anos com jovens, eles têm um olhar crítico, né? Uma visão crítica e questionadora que são fundamentais nesse momento, né? A crítica, o questionamento, isso tudo é fundamental, porque nos leva a pensar, a refletir, né? A rever as nossas atitudes, né? Diante do mundo, diante de todos os processos e dos relacionamentos. Então, eu acredito sim que a gente tenha que refletir sobre esses índices de suicídio e propor atitudes preventivas, que não tem outro caminho. Diálogo, acolhimento, compreensão, sabe? Que eu acho que é a fórmula para trazer os jovens, né? Mostrar para eles que tem saída, né? E que nós estamos juntos para encontrar saídas juntos, né? Que não é uma responsabilidade deles sozinhos. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas qual a dica que você dá para os jovens que estão nos assistindo agora para passar por esse isolamento social, por esse momento de pandemia de uma forma um pouco mais leve e com um olhar diferenciado? Eu acho que a mensagem principal é acredite, continue cultivando seus sonhos, né, seus projetos de futuro, acredite em quem você vá buscar se conhecer cada vez mais, né, e acreditar que esse momento vai passar e que você vai sair mais fortalecido disso. Então, resiliência, que é um processo de aprender a lidar com as dificuldades, né, e que é muito individual, não é igual para todo mundo, mas a gente está tendo a possibilidade de trabalhar a resiliência, de sair mais forte disso, né? Nós todos estamos sendo desafiados, mas os jovens, vocês que são, né, estão nesse plano tão atingido, estão tendo que se reinventar. Acredite nisso, acredite na sua capacidade criativa, na sua força interior, e que você vai sair com muito mais bagagem, conteúdo, recursos para poder transformar o mundo. Eu acho que a sua visão crítica, os questionamentos são importantes e precisam ser ouvidos, e o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu acho que a nossa sociedade não vai ser mais a mesma, por conta muito de toda essa atitude mais questionadora e reflexiva, né? Tomara que isso impacte positivamente nas relações pessoais e sociais, de um modo geral. Maria Lígia Molineiro, psicóloga, muito obrigada por trazer tantas informações para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Priscila, foi um prazer. Prazer foi nosso. Bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para assistir esse e outros programas, é só acessar o canal da TV Alesp no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.